Expansão territorial. Com as dificuldades dos etruscos, que também eram chamados de gaulenses, saquearam e devastaram o centro-norte da Itália. As legiões, então vou explicar o que são legiões. Pessoal, legiões faz parte do exército. Nós vamos ouvir muito falar de legiões em Roma mesmo. Cerca de 1.000 a 3.000 homens formava uma legião. Então, uma legião era formada por cerca de 1.000 a 3.000 homens, só que eram várias legiões, tá bom? Os etruscos, eles devastaram o centro-norte da Itália. E as legiões romanas foram derrotadas pelos gaulenses, os etruscos, na Batalha do Rio Alha, em 390 a.C. Os gaulenses, os etruscos, invadiram e saquearam Roma. O que é saquear? Vamos nos acostumar com essas palavras, nós vamos ouvir muito. Além de invadir, tira daquele povo, tira daquela cidade tudo que tem de valor. Entra nos templos, lembra? Eles tinham muitos templos, eles investiam em templos, né? Vai lá, tipo roubar, né? Isso mesmo. Eles invadem e tira tudo que tem de valor. Todo ouro, toda prata, todo metal precioso, os animais, todos os objetos que eles consideram de valor e muitas vezes traz o povo como escravo. Então, o saqueamento era isso. E isso fazia com que quem teve essa atitude de saquear, que ganhou aquela batalha, ficasse cada vez mais rico. E aí os romanos partiram para o norte e foram lá e venceram os úmbrios e os etruscos também. Grandes cidades da região se associaram a Roma, e aí Roma começou a crescer. Teve uma derrota lá, mas logo se reergueu, foi para cima e venceu. Povos e cidades incorporadas podiam receber a cidadania parcial. O que eram povos e cidades incorporadas? Roma ia lá, invadia, vencia, invadia, saqueava uma cidade, essa cidade agora era de Roma. Aquela cidade agora era uma extensão de Roma. Vamos pensar numa franquia, como uma colônia. Agora é de Roma aquele lugar. Só que essas pessoas que eram conquistadas, esses povos conquistados, eles tinham direito a uma cidadania parcial, mais ou menos, porque eles não podiam votar nas assembleias e eles também não podiam concorrer à eleição para nada, nem para a magistratura. A hegemonia romana, o poder romano, poder romano, também se baseou em um sistema de ocupação, colônias, como eu acabei de falar. Então, Roma ia conquistando território, ia colocando pessoas ali, e essas pessoas, esse povo que ia morar nesse lugar, tinha que ter os mesmos costumes de Roma. Era como se fosse uma franquia mesmo. Ali era Roma também. Isso se chama colônia. Roma fica como a metrópole, né? O lugar onde está o poder, mas todos os povos conquistados, podia estar perto ou longe, também fazia parte de Roma. Isso é colônia. E eles fizeram um sistema de ocupação e de comunicação muito bom, porque eles fizeram um sistema de estradas. Por exemplo, os cavaleiros levavam recados de um lugar para o outro, o correio, funcionava dessa forma. Então, eles tinham uma comunicação que era feita por estradas. Então, um lugar levava ao outro, pessoal, e todos os lugares levavam a Roma. Então, aí eu começo a entender aquele ditado popular, que todos os caminhos levam a Roma. Se eu não me engano, tem um ditado que fala isso, né? Então, todas as colônias, todos os territórios conquistados por Roma, tinham uma estrada que levava a Roma. E os territórios confiscados, ou seja, os territórios que Roma agora tinha o poder, eram transformados em terras do Estado, nas quais se estabeleciam as colônias, assentamento dos plebeus pobres. Tarento ao sul foi conquistada por Roma também, e aí consolidou o poder de Roma sobre o sul da Itália. Falar um pouquinho de guerras púnicas. Guerras púnicas é bastante coisa aqui na nossa apostila. E aqui, pessoal, na página 143, tem ali, vai todo mundo ali na página 143, que tem
um importante, uma bandeirinha vermelha escrito importante. O termo púnico provém do latim punicus ou poênicos e significa cartaginês, tá? Então, cartaginês. Púnico significa cartaginês. E quando nós estudamos os fenícios, já estava aqui na aula online, teve vídeo da Pro sobre os fenícios, lembra que eu fiquei toda de vermelho? Eu lembro, Pro. Lembra, a Pro ficou toda de vermelho? Lembrei. Meus preferidos. Aquele vídeo que eu fiquei toda de vermelho para vocês não esquecerem. Cartago, pessoal, era uma colônia da cidade fenícia de Tiro. Então, Cartago era uma colônia, né, dos fenícios e tornou-se um dos grandes centros comerciais do Mediterrâneo. Então, Cartago era poder, né, significava poder também. E aí Roma foi lutar com quem? Com Cartago. E Roma lutou com Cartago em 3 momentos diferentes. Aqui eu fiz um resumão mesmo, por isso que depois você vai ler, tá? Eu só peguei as partes principais. Mas é bom você lembrar, guerras púnicas, então por que púnica? Porque foi uma guerra de Roma com Cartago. E Cartago, né, quer dizer, significa, né, púnico, esse termo púnico, tá? Então, por isso que tem esse nome feio aí, Guerras Púnicas. Roma lutou com Cartago em 3 momentos diferentes. No final da Primeira Guerra Púnica, os cartaginenses tiveram que sair da Sicília, que é em Roma, ali na região, né, de Roma, e pagar a Roma uma grande indenização. 1-0 para Roma. Ao final da Segunda Guerra Púnica, os cartaginenses tiveram de ceder todas as colônias, destruir a marinha e pagar uma grande indenização também. 2-0 para Roma. E ao final da Terceira Guerra Púnica, Cartago foi destruída. 3-0 para Roma. Então, as guerras púnicas aconteceu em 3 momentos diferentes e Cartago perdeu, tá bom? E deixou, inclusive, de existir. Vamos aqui, ó, eu quero mostrar para vocês, pessoal, vamos lá na página 144, quando está falando da Terceira Guerra Púnica. Eu quero que alguém leia para mim o segundo parágrafo e que vocês grifem para vocês terem noção do que aconteceu com Cartago quando as guerras púnicas acabaram. Olha o que aconteceu com Cartago. Bia, você pode ler? Eu? É. Terceira Guerra Púnica, está ali na página 144, o segundo parágrafo. É a parte em 146 a.C. É isso mesmo. Quem já achou pode ler, então. Você achou? Eu acho. A Bia pode ler? Achei. Lê, Pode Bia. ler, Tessa. Lê. Tá bom, vai, eu leio. Ai, vamos lá. Enquanto procurava estimular essa rebelião. Não, é em 146 a.C. Ah, aqui! É. É a Terceira Guerra. Isso, na Terceira Guerra Púnica. Ah. Em 146 a.C., Cartago foi totalmente destruída. E seus habitantes receberam um tratamento Impiedoso. Homens e idosos foram mortos, mulheres e crianças foram escravizadas. Todas essas crianças foram saqueadas e a cidade foi incendiada e sua terra salgada. Olha, gente, olha que crueldade, hein? Olha o que os romanos fizeram. Mataram todos os homens e todos os idosos. Mataram, grifa aí na sua apostila. Mataram todos os homens e todos os idosos. Fizeram escravos todas as crianças e as mulheres. Se tornaram escravos. Pegaram, saquearam toda a riqueza que existia ali em Cartago, e era muita riqueza,
botou fogo na cidade, incendiou a cidade e fez uma coisa. Olha o que eles fizeram: jogaram sal ali na terra em Cartago. Sabe por que eles fizeram isso? Para que nunca mais nada crescesse naquele solo, para que aquele solo ficasse improdutivo e mais nada crescesse ali naquela região. Então Só uma essa guerra pergunta. ali foi cruel, hein? Oi? Esse é só para eu criar uma. Qual que é o nome dela? Os romanos eram bons ou maus? Ou era tudo